Deixa eu fazer uma pergunta simples. E se o momento mais importante da vida de Jesus não aconteceu na cruz, mas 6 dias antes, numa montanha onde apenas 3 homens puderam testemunhar? As Escrituras nos lembram que Deus revela seus mistérios de formas inesperadas. E Mateus 17, 2 registra um evento que desafia tudo o que pensamos saber sobre glória divina. A maioria das pessoas assume que Jesus sempre foi reconhecido como Deus por seus discípulos. Mas a história revela que até seus seguidores mais próximos lutaram para entender quem ele realmente era. Nesta jornada, vamos caminhar em 3 etapas. Primeiro, vamos descobrir onde tudo começou e por que o local importa tanto quanto o evento. Depois, vamos entender o que Jesus revelou sobre si mesmo que chocou até Pedro. E, finalmente, vamos desvendar por que 2 homens mortos há séculos apareceram naquela montanha. E uma vez que entendemos esta primeira camada, a verdadeira história começa. Cesareia de Filipo não era um lugar qualquer. Era o último lugar onde você esperaria encontrar o Messias judeu, fazendo a pergunta mais importante de sua vida. Este território ficava no extremo norte de Israel, longe de Jerusalém, longe do templo, longe de tudo que era considerado santo. Mas havia algo neste lugar que tornava a pergunta de Jesus ainda mais poderosa. Cesareia de Filipo era o centro da adoração pagã. Imagine grutas dedicadas ao deus Pan, santuários onde sacrifícios aconteciam regularmente, um lugar onde o ar estava carregado de incenso queimado para deuses falsos. Os habitantes locais acreditavam que ali ficava a entrada para o mundo dos mortos. Chamavam o local de Portões do Hades. Foi exatamente ali, com aquelas rochas assustadoras ao fundo, que Jesus reuniu seus discípulos e fez a pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Os discípulos começaram a listar as opiniões populares. Alguns dizem que você é João Batista ressuscitado. Outros pensam que você é Elias voltando dos céus. Há quem acredite que você seja Jeremias ou algum dos profetas antigos. Todas essas respostas eram respeitosas, impressionantes até. Mas todas estavam erradas. Jesus não perguntou o que os outros pensavam. Ele queria saber o que seus próprios seguidores acreditavam. Então, ele mudou a pergunta de forma direta e pessoal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O silêncio deve ter sido pesado. Imagine estar ali, olhando para o homem que você seguiu por anos, e o homem que acalmou tempestades e multiplicou pães, e ter que colocar em palavras quem ele realmente é. Foi Pedro quem rompeu o silêncio. Sua voz deve ter ecoado entre as pedras quando ele declarou com convicção total: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta não foi uma resposta ensaiada. Foi uma revelação. Jesus imediatamente confirmou que Pedro não chegou a essa conclusão sozinho. Carne e sangue não revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Esta declaração de Pedro foi um momento de virada. Era a primeira vez que um discípulo confessou publicamente a divindade plena de Jesus. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. Jesus fez essa pergunta nas portas do Hades de propósito. Ele estava declarando guerra. Estava dizendo que as forças das trevas, todos os poderes do inferno, a todos os deuses falsos adorados naquele lugar, não poderiam prevalecer contra o que ele estava construindo. As portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Esta foi uma declaração de conquista. Jesus não estava fugindo das trevas. Ele estava invadindo o território inimigo e plantando sua bandeira. E tudo isso aconteceu antes da transfiguração, antes da montanha, antes da glória revelada. Você percebe o que estava acontecendo? Jesus estava preparando seus discípulos para algo muito maior.
A pergunta em Cesareia de Filipo não foi apenas sobre identidade, foi sobre destino, foi sobre missão e foi sobre o preço que viria a seguir. Se você acha que entendeu quem eu sou, Jesus parecia dizer, então, prepare-se para descobrir o que isso realmente significa. E o que veio a seguir deixaria os discípulos em choque total. Inscreva-se agora porque o que Jesus revelou nos próximos minutos destruiria todas as expectativas que eles tinham sobre o Messias. E isso nos leva ao momento mais perturbador da jornada. Capítulo 2. A profecia que ninguém queria ouvir. Logo após a confissão de Pedro, Jesus fez algo totalmente inesperado. Ele começou a explicar o que realmente significava ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. E suas palavras foram como um balde de água fria. Mateus 16, 21 registra o momento exato. Desde então, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Leia essa passagem novamente. Jesus não estava especulando. Ele estava profetizando seu próprio assassinato. Os discípulos acabaram de declarar que Jesus era o Messias prometido. Na mente deles, isso significava vitória militar, restauração do reino de Israel, expulsão dos romanos, glória imediata. O Messias era o conquistador esperado por séculos. Mas Jesus estava dizendo o oposto. Ele iria sofrer. Ele seria rejeitado pelas autoridades religiosas. Ele seria morto. A palavra que Jesus usou para sofrimento não era leve, era intensa, carregada de dor física e emocional. Ele estava dizendo que o caminho para a glória passava pela agonia. Pedro não conseguiu aceitar. Este mesmo Pedro que acabara de receber revelação divina, agora cometeu um erro trágico. Ele puxou Jesus para o lado e começou a repreendê-lo. Nunca, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. Pedro estava tentando proteger Jesus, mas estava fazendo exatamente o que Satanás fez no deserto. Estava oferecendo um caminho mais fácil, um atalho para a glória que evitasse a cruz. E a resposta de Jesus foi tão dura quanto necessária. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Imagine o choque. Jesus acabara de chamar Pedro de Satanás. O mesmo homem que segundos antes recebeu revelação do Pai, agora estava sendo usado pelo inimigo. Como isso é possível? Porque Pedro estava pensando como humano, não como Deus pensa. Ele queria glória sem sofrimento, vitória sem sacrifício, coroa sem cruz. E Jesus deixou claro que esse caminho não existia. O plano de Deus sempre envolveu a cruz, sempre envolveu sangue derramado, sempre envolveu morte antes da ressurreição. Mas Jesus não parou por aí. Ele virou para todos os discípulos e deixou ainda mais pesado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta não era linguagem figurada. Tomar a cruz significava literalmente carregar o instrumento de sua própria execução. Significava morte pública, vergonha total, abandono completo. Jesus estava dizendo que seguir o Messias não era um convite para a glória imediata. Era um convite para morrer. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Os discípulos devem ter ficado em silêncio pesado. Tudo o que eles acreditavam sobre o Messias estava sendo virado de cabeça para baixo. Não haveria exércitos. Não haveria batalhas gloriosas contra Roma. Não haveria trono imediato. Haveria sofrimento. Haveria rejeição. Haveria morte. E se eles quisessem seguir Jesus de verdade,
e teriam que estar dispostos a passar pelo mesmo caminho. Este foi o momento mais sombrio antes da transfiguração. Os discípulos estavam confusos, assustados, talvez até arrependidos de terem deixado tudo para seguir este homem. Mas então, Jesus disse algo intrigante. Alguns de vocês que estão aqui não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. O que isso significava? Alguns estudiosos debatem até hoje, mas a resposta mais clara está no que aconteceu 6 dias depois. Jesus estava prometendo uma prévia, um vislumbre da glória que viria após a cruz. E essa prévia seria tão poderosa, tão sobrenatural, que mudaria para sempre a forma como esses homens entendiam quem Jesus realmente era. Curta este vídeo se você está começando a ver a conexão. E comente abaixo: você estaria disposto a seguir Jesus sabendo que o caminho envolve sofrimento? Porque o que vem a seguir vai responder por que esse sofrimento vale a pena. Capítulo 3. 6 dias de silêncio. Mateus 17. Registra um detalhe curioso. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. 6 dias depois. Por que esse detalhe importa? Porque a Bíblia raramente menciona períodos de tempo específicos sem razão. 6 dias de espera. 6 dias entre a profecia do sofrimento e a revelação da glória. 6 dias onde os discípulos provavelmente processaram as palavras chocantes de Jesus sobre cruz, morte e ressurreição. O número 6 na Bíblia frequentemente representa trabalho humano, incompletude, esforço sem descanso. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O homem foi criado no 6º dia. Esses 6 dias de silêncio devem ter sido pesados para Pedro, Tiago e João. Eles acabaram de ouvir que seu mestre iria morrer. Eles acabaram de ser convidados a tomar suas próprias cruzes. Imagine a confusão mental. Imagine as conversas sussurradas entre eles. Será que entendemos errado? Será que ele falou sério? Como o Messias pode morrer? O que acontece com o reino prometido? Essas perguntas devem ter martelado suas mentes dia e noite. Mas Jesus não deu mais explicações. Ele apenas esperou. E quando os 6 dias terminaram, ele chamou apenas 3 deles. Por que Pedro, Tiago e João? Por que não todos os 12? A Escritura não explica diretamente, mas há pistas importantes. Esses 3 formavam o círculo mais íntimo de Jesus. Eram os mesmos 3 que testemunharam a ressurreição da filha de Jairo. Marcos 5:37 registra que Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João. Eles viram Jesus trazer uma menina morta de volta à vida. Eles viram poder sobre a morte. Agora veriam glória antes da cruz. E mais tarde, esses mesmos 3 estariam com Jesus no Getsêmani. Lucas 22:39 registra que Jesus levou especificamente esses discípulos para orar com ele na noite de sua prisão. Você percebe o padrão? Pedro, Tiago e João viram os extremos. Viram a glória mais alta na transfiguração. Viram a agonia mais profunda no Getsêmani. Por quê? Porque eles precisavam de ambos. Precisavam ver a glória de Jesus antes de testemunhar seu sofrimento. Se eles vissem apenas o Getsêmani, apenas a traição, apenas a cruz, talvez perdessem a fé completamente. Mas se vissem primeiro a glória divina, a transformação sobrenatural, o brilho que vem do próprio trono de Deus, então teriam força para suportar a escuridão que viria. A transfiguração foi a preparação de Deus para a Sexta-feira Santa. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele estava treinando testemunhas. Não apenas testemunhas de sua morte e ressurreição, mas testemunhas de sua glória eterna.
Pedro, mais tarde, escreveria sobre esse dia décadas depois. 2 Pedro 1:16 diz: Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Pedro nunca esqueceu aquele dia. Aquilo não foi mito, não foi alucinação, não foi sonho. Foi real, tão real que mudou sua vida para sempre. Mas ainda não chegamos lá. Ainda estamos nos 6 dias de espera. Imagine Pedro acordando cada manhã, carregando o peso das palavras de Jesus sobre sofrimento. Imagine Tiago olhando para o céu e se perguntando como Deus permitiria que o Messias morresse. Imagine João, o mais jovem, tentando reconciliar o amor de Jesus com a predição de dor brutal. Eles não tinham respostas, apenas fé frágil e muitas dúvidas. Mas Deus tinha um plano, e esse plano estava prestes a se desdobrar de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. No 6º dia, Jesus os chamou. Venham comigo, vamos subir a montanha. Eles não sabiam o que esperar. Talvez pensassem que seria apenas outro momento de oração. Jesus frequentemente subia montanhas para orar a sós. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, o céu tocaria a terra. Desta vez, a eternidade invadiria o tempo. Desta vez, 3 pescadores judeus veriam algo que Moisés implorou para ver e foi negado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que Deus sempre prepara seus servos antes das provações. E prepare-se, porque o que acontece no topo desta montanha vai desafiar tudo que você pensa saber sobre realidade. Capítulo 4. A escalada, rumo ao impossível. A Bíblia não especifica qual montanha foi, mas a tradição cristã e a geografia apontam para o Monte Hermon. Este monte fica perto de Cesareia de Filipo, onde tudo começou com a pergunta de Jesus. O Hermon é a montanha mais alta da região, com mais de 2.800 metros de altitude. Seu cume é coberto de neve durante a maior parte do ano. O nome Hermon significa consagrado ou sagrado. Os povos antigos viam esta montanha como um lugar de encontro entre céu e terra, mas também era associado a trevas. Gênesis 6, 1-4 e o livro de Enoque mencionam que foi no Monte Hermon que anjos caídos desceram e fizeram pactos proibidos com a humanidade. Se Jesus realmente levou Pedro, Tiago e João ao Monte Hermon, então ele estava novamente invadindo o território inimigo. Assim como fez em Cesareia de Filipo, nas portas do Hades, agora estava subindo a montanha, onde anjos rebeldes supostamente corromperam a terra. Jesus não fugia das trevas. Ele as confrontava diretamente. E estava prestes a demonstrar que sua glória supera qualquer poder das trevas. A escalada não deve ter sido fácil. Mais de 2.800 metros de altitude significa horas de caminhada íngreme, ar rarefeito, cansaço físico extremo. Lucas 9, 28 menciona que Jesus subiu para orar. Mas desta vez, ele não foi sozinho. Ele levou suas testemunhas. Enquanto subiam, o que passava pela mente dos discípulos? Talvez Pedro ainda estivesse processando ser chamado de Satanás dias antes. Talvez Tiago remoesse a profecia sobre a morte do Mestre. Talvez João se perguntasse se conseguiria realmente tomar sua própria cruz. Eles subiam em silêncio, passo após passo, respiração pesada, músculos queimando. Não sabiam que estavam caminhando rumo ao impossível. Não sabiam que no topo daquela montanha, a realidade como eles conheciam seria rasgada ao meio. Não sabiam que veriam algo que profetas e reis desejaram ver, mas nunca viram. Quando finalmente chegaram ao cume, Jesus começou a orar. Lucas 9, 29 registra que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto mudou.
esta não foi uma mudança sutil, foi uma transformação completa. O rosto de Jesus começou a brilhar como o sol. Mateus 17:2 diz que seu rosto resplandeceu como o sol. Não era reflexo de luz, era luz emanando dele. Imagine estar a poucos metros de alguém cujo rosto de repente começa a emitir luz solar. Luz tão intensa que você não consegue olhar diretamente. Luz que revela algo que sempre esteve lá, escondido sob pele humana. A glória divina de Jesus não foi adicionada naquele momento, foi revelada. E não foi apenas seu rosto. Suas roupas também mudaram. Marcos 9:3 descreve que suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia branquear. Branco não descreve adequadamente. Era branco além do branco. Era pureza absoluta, refletindo luz incriada. Era glória que nenhum tecido terreno poderia conter. Imagine roupas comuns de linho galileu se transformando em vestes que parecem feitas de luz pura. Isto é o que Pedro, Tiago e João estavam vendo. E não tinham palavras para descrever. Apenas terror santo e admiração esmagadora. Mas espere, isto foi apenas o começo. Porque enquanto Jesus brilhava com glória divina, algo ainda mais impossível aconteceu. Duas figuras apareceram ao lado dele. Marcos 9:4 registra. E lhes apareceram Elias e Moisés, os quais falavam com Jesus. Duas figuras, dois homens que morreram séculos antes. Moisés, que liderou o êxodo do Egito 1400 anos antes. Elias, que subiu ao céu em um redemoinho 900 anos antes. Ambos agora em pé, vivos, conversando face a face com Jesus no topo de uma montanha. Como os discípulos sabiam que eram Moisés e Elias? A Bíblia não explica. Talvez reconhecimento sobrenatural. Talvez ouviram seus nomes. Talvez a própria presença de Deus revelou suas identidades. Mas a pergunta real é: por que Moisés e Elias? Por que não Abraão, o pai da fé? Por que não Davi, o rei escolhido? Por que não Isaías, o profeta messiânico? A resposta está no que eles representam. Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. Juntos, eles são toda a revelação do Antigo Testamento. A lei e os profetas apontavam para uma pessoa. E essa pessoa estava agora diante deles, brilhando com glória celestial. Jesus não veio abolir a lei ou os profetas. Veio cumprir. E aqui estava a prova visual. Os dois maiores representantes do Antigo Testamento em pé ao lado de Jesus, confirmando que ele é o cumprimento de tudo. Curta se você está começando a ver como cada detalhe da Bíblia se conecta perfeitamente. E segure-se, porque precisamos entender exatamente quem eram esses dois homens e por que sua presença muda tudo. Capítulo 5. Quando o véu se rasgou. Durante 3 anos, Jesus caminhou entre pescadores, cobradores de impostos, prostitutas e líderes religiosos. Ele comeu pão, bebeu vinho, sentiu cansaço, dormiu em barcos. Ele parecia humano porque era humano. Filipenses 2:6-7 explica que Jesus, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus voluntariamente velou sua glória divina. Ele escondeu o brilho eterno sob carne e sangue. Não porque deixou de ser Deus, mas porque escolheu viver como homem para nos salvar. Mas no Monte da Transfiguração, o véu foi removido. Por um breve momento, a glória que Jesus sempre possuiu foi exposta. Este não foi Jesus recebendo algo novo. Foi Jesus revelando o que sempre esteve lá. João 1:14 diz: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.
João estava lembrando da transfiguração quando escreveu isso décadas depois. Ele viu a glória, não através de vidro escuro, mas face a face, e aquilo marcou sua alma para sempre. O brilho que emanava de Jesus não era luz física comum, era a Shequina, a glória manifesta de Deus que encheu o tabernáculo no deserto. Era a mesma glória que Moisés viu na sarça ardente, a mesma que desceu no Monte Sinai com trovões e relâmpagos, a mesma que encheu o templo de Salomão de forma tão intensa que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. E agora, essa glória estava vestindo carne humana. Estava em pé diante de 3 homens aterrorizados que mal conseguiam processar o que viam. Jesus era Deus encarnado, ou sempre foi, mas agora, por um momento sagrado, ele permitiu que a verdade fosse vista sem filtro. Por que Jesus fez isso? Por que revelar sua glória neste momento específico? Porque os discípulos precisavam de esperança. 6 dias antes, Jesus profetizou sua morte brutal. Ele falou sobre sofrimento, rejeição, crucificação. Os discípulos estavam devastados. Como o Messias pode morrer? Como a escuridão pode vencer a luz? A transfiguração foi a resposta de Deus. A morte não é o fim. A cruz não é derrota. A glória de Jesus não depende de circunstâncias externas. Ele é glorioso, independente de ser aclamado ou crucificado. Ele brilha mesmo quando o mundo inteiro o rejeita. E depois da cruz, depois do túmulo, depois da ressurreição, essa glória será revelada novamente. Mas desta vez, para sempre. A transfiguração também foi um cumprimento profético direto. Êxodo 24, 16, descreve a glória do Senhor descendo sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia, Deus chamou Moisés do meio da nuvem. 6 dias de espera antes da revelação gloriosa. Agora, 6 dias depois de Pedro confessar Jesus como Cristo, a glória divina é revelada novamente. Jesus é o novo Moisés. Mas ele é maior que Moisés. Moisés viu a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus. Moisés brilhou com luz refletida depois de estar na presença de Deus. Jesus brilha com luz própria porque ele é Deus. Hebreus 1, 3 declara que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus não reflete glória emprestada. Ele é a fonte. Ele é o resplendor. Ele é a expressão exata de quem Deus é. E no Monte da Transfiguração. E isso foi demonstrado de forma inegável. Pedro, Tiago e João viram com seus próprios olhos que Jesus não era apenas um bom professor, não era apenas um profeta poderoso, não era apenas o Messias humano. Ele era Deus em carne. Era Yahvé caminhando entre eles. E essa revelação mudou tudo. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Se Jesus podia brilhar com essa glória no monte, por que não brilhou quando foi preso? Por que não brilhou quando foi açoitado? Por que não brilhou quando pregaram seus pulsos na cruz? Porque ele escolheu não brilhar. Ele escolheu absorver a escuridão. Ele escolheu carregar nosso pecado em vez de revelar sua glória. Isaías 53, 2-3, profetizou: ele não tinha beleza nem majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado. A Jesus podia ter descido da cruz em glória cegante, mas então nós estaríamos perdidos para sempre. Comente abaixo. Você consegue imaginar o amor que escolhe esconder glória para salvar pecadores? Porque agora precisamos entender por que Moisés estava naquele monte, e a resposta vai partir seu coração. Capítulo 6. Moisés, o homem que nunca entrou. Moisés foi o líder do maior êxodo da história. Ele guiou mais de 1 milhão de israelitas para fora da escravidão no Egito. Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho,
para fazer pão cair do céu, para tirar água de rochas. Deus falou com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Números 12, 6 a 8, registra que Deus disse: Quando há um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelo a ele em visões, falo com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Moisés tinha acesso único a Deus, mas mesmo assim, ele cometeu um erro que custou tudo. Números 20 conta a história. Os israelitas estavam reclamando de novo, sedentos no deserto. Deus ordenou Moisés a falar com a rocha, e a água sairia. Mas Moisés estava frustrado, cansado de um povo ingrato. Em vez de falar com a rocha, ele a golpeou 2 vezes com sua vara e gritou: Ouçam, rebeldes, será que temos que tirar água desta rocha para vocês? A água saiu. O povo bebeu, mas Deus ficou irado. Números 20, 12, registra as palavras devastadoras. Por não terem confiado em mim o suficiente para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Moisés liderou por 40 anos. Suportou rebelião, murmuração, idolatria, traição. Ele intercedeu por um povo que merecia julgamento. Ele subiu ao Monte Sinai para receber a lei. Ele construiu o tabernáculo. Ele fez tudo o que Deus pediu. Mas por um momento de desobediência, por um ato de frustração, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Deuteronômio 34, 4 a 5, registra o momento final da vida de Moisés. Deus o levou ao topo do Monte Nebo e mostrou toda a terra prometida. E então disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a farei você vê-la com os seus olhos, mas você não atravessará para lá. E ali Moisés, servo do Senhor, morreu. Imagine a dor. Imagine passar 40 anos guiando um povo difícil através do deserto, ver a terra prometida com seus próprios olhos, mas nunca poder entrar. Moisés foi enterrado por Deus, mesmo em um vale, e ninguém jamais soube onde ficava sua sepultura. Judas 1, 9 menciona que o arcanjo Miguel disputou com o diabo pelo corpo de Moisés. Havia algo especial sobre Moisés, mesmo na morte. Mas a tragédia permanecia. Ele nunca entrou na terra, nunca comeu das uvas de Canaã, nunca viu o cumprimento da promessa. Ou será que viu? No Monte da Transfiguração, séculos depois, Moisés está de pé ao lado de Jesus. E onde ele está? Em pé, na verdadeira terra prometida. Porque Jesus é a verdadeira terra prometida. Hebreus 11, 16, diz que os patriarcas ansiavam por uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. A terra de Canaã era apenas uma sombra. Jesus é a realidade. E agora Moisés, que nunca entrou em Canaã terrena, está na presença do próprio Filho de Deus. Está em pé na verdadeira promessa. A redenção de Deus é maior que nossos fracassos. A misericórdia de Deus supera nossos erros. Moisés perdeu Canaã, mas ganhou Cristo, e isso é infinitamente melhor. Mas havia outra razão para Moisés estar ali. Ele representava a lei. Toda a lei de Moisés, os 10 mandamentos, os sacrifícios, os rituais, tudo apontava para Jesus. Romanos 10, 4, declara que Cristo é o fim da lei. Não fim no sentido de destruição, mas fim no sentido de cumprimento, de objetivo final. A lei nunca teve o poder de salvar. Romanos 8:3 explica que a lei era impotente, visto que estava enfraquecida pela carne. A lei mostrava o pecado, mas não podia removê-lo. Gálatas 3:24 diz que a lei foi nosso tutor para nos conduzir a Cristo. E agora, no monte, o tutor está face a face com o Salvador.
Moisés estava ali para testemunhar que sua missão estava completa. Ele entregou a lei ao povo. Mas Jesus cumpriu a lei perfeitamente. Mateus 5:17 registra Jesus dizendo: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Cada mandamento, cada sacrifício, cada profecia na lei de Moisés encontrava seu cumprimento em Jesus. E Moisés, o doador da lei, agora estava adorando o cumpridor da lei. Ele estava testemunhando a transição da antiga aliança para a nova. E ele estava sorrindo. Depois de séculos esperando, a promessa finalmente chegou. Compartilhe se você percebe que até nossos maiores fracassos não podem impedir os planos redentores de Deus. E agora, precisamos entender por que Elias, o profeta de fogo, estava ali ao lado de Moisés. Capítulo 7. Elias, o profeta que nunca morreu. Elias foi um dos profetas mais dramáticos e poderosos da Bíblia. Ele viveu durante o reinado do rei Acabe e sua esposa pagã Jezabel, e que introduziram a adoração de Baal em Israel. Deus levantou Elias para confrontar essa idolatria. 1 Reis 17. Registra sua primeira aparição profética abrupta. Elias declarou a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto pela minha palavra. E por 3 anos e meio, Israel sofreu seca total, sem chuva, sem colheitas, apenas julgamento. O ponto alto do ministério de Elias foi no Monte Carmelo. 1 Reis 18 conta a história. Elias desafiou 450 profetas de Baal para um confronto público. Quem responder com fogo dos céus é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram, dançaram, se cortaram com facas. Nada aconteceu. Então, Elias construiu um altar, encharcou-o com água 3 vezes e orou uma oração simples. Fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício, a madeira e as pedras, o pó, e até lambeu toda a água. O povo caiu de rosto ao chão gritando: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias executou os profetas falsos e a chuva voltou naquele mesmo dia. Mas mesmo depois dessa vitória esmagadora, Elias entrou em desespero. Jezabel jurou matá-lo. Elias fugiu para o deserto e pediu para morrer. 1 Reis 19:4 registra: Ele entrou no deserto e caminhou o dia todo até chegar a um arbusto. Sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o suficiente, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Aqui está um profeta que acabou de ver fogo cair do céu, agora querendo desistir de tudo. Deus enviou um anjo para alimentá-lo, fortaleceu-o e o levou ao Monte Horebe, onde falou com ele em voz suave e mansa. Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Estava no sussurro. E então veio o fim único de Elias. Ele não morreu. 2 Reis 2:11 registra que enquanto Elias caminhava com seu sucessor Eliseu, de repente apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo e separou os dois. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias foi levado vivo para a presença de Deus. Apenas 2 pessoas na Bíblia nunca experimentaram morte física: Enoque e Elias. E agora, séculos depois, Elias estava de pé no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus. O homem que subiu em carruagem de fogo agora testemunhava a glória divina face a face. Por que Elias estava ali? Porque ele representava os profetas. Toda a tradição profética do Antigo Testamento, todos os que falaram em nome de Deus, todos que anunciaram julgamento e esperança, todos apontavam para o Messias vindouro. E agora, o Messias estava diante de Elias em toda a sua glória. Lucas 24:27
registra que após a ressurreição, Jesus explicou aos discípulos o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, começando por Moisés e todos os profetas. Moisés e os profetas, lei e profecia, ambos cumpridos em Jesus, e ambos representados no monte por dois homens mortos que agora estavam vivos. Mas há algo mais profundo. Malaquias 4, 5 a 6, a última profecia do Antigo Testamento, prometeu: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Os judeus esperavam que Elias voltasse literalmente antes do Messias. E de certa forma, ele voltou. João Batista veio no espírito e poder de Elias. Lucas 1, 17 confirma isso. Mas aqui no monte, o próprio Elias aparece. E ele não está anunciando julgamento. Ele está testemunhando glória. Ele está confirmando que Jesus é aquele sobre quem todos os profetas falaram. Elias também estava ali porque conhecia o fogo. Ele chamou o fogo do céu no Monte Carmelo. Ele subiu ao céu em carruagem de fogo. Mas agora ele estava testemunhando um fogo diferente. O fogo da glória Shequina brilhando do rosto de Jesus. Hebreus 12, 29 declara que o nosso Deus é fogo consumidor. Elias conhecia esse fogo. E agora ele via esse fogo vestindo carne humana. A presença de Moisés e Elias juntos no monte foi um momento de transição cósmica. A antiga aliança estava honrando a nova. A sombra estava se curvando diante da realidade. E tudo apontava para uma conversa que mudaria tudo. Inscreva-se agora, porque o que Moisés e Elias conversaram com Jesus vai chocar você. E revela o verdadeiro propósito da cruz. Capítulo 8. O Êxodo secreto. Enquanto Jesus brilhava com glória divina, Moisés e Elias não estavam apenas em pé ao lado dele. Eles estavam conversando. Lucas 9, 30 a 31 registra um detalhe crucial que Mateus e Marcos não mencionam. Dois homens, Moisés e Elias, apareceram em glória e falavam sobre a partida dele, que estava para se cumprir em Jerusalém. A palavra traduzida como partida no grego original é êxodos. Moisés e Elias estavam discutindo o êxodo de Jesus. Não sua partida casual, não uma simples viagem, mas seu êxodo, sua saída, sua libertação. Esta palavra não foi escolhida por acaso. Êxodo era a história que definia Israel. Era a libertação da escravidão no Egito. Era o sangue do Cordeiro Pascal nas portas. Era a passagem pelo Mar Vermelho. Era 40 anos no deserto, aprendendo a depender de Deus. O êxodo de Moisés salvou uma nação da escravidão física. Mas o êxodo de Jesus salvaria toda a humanidade da escravidão do pecado e da morte. E Moisés, o homem que liderou o primeiro êxodo, estava agora conversando com Jesus sobre o êxodo final. O êxodo que aconteceria em Jerusalém. O êxodo que aconteceria na cruz. Jesus estava prestes a se tornar o verdadeiro Cordeiro Pascal. João 1, 29 registra João Batista declarando: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No êxodo original, cada família israelita sacrificou um cordeiro e passou seu sangue nos batentes da porta. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, ele passou por cima de toda a casa marcada com sangue. Êxodo 12, 13 registra Deus dizendo: O sangue será um sinal para vocês nas casas em que estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da morte não os atingirá. O sangue do cordeiro trouxe proteção, mas aquele cordeiro era apenas uma sombra. 1 Coríntios 5, 7 declara: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O sangue de cordeiros animais nunca poderia remover pecado permanentemente.
Hebreus 10, 4 confirma: é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a frente, para o sacrifício definitivo. E Jesus era esse sacrifício. Seu sangue, derramado na cruz, traria proteção eterna, não apenas de morte física, mas de morte espiritual. Seu sangue marcaria todos que creem, e a ira de Deus passaria por cima deles, para sempre. O êxodo de Jesus também envolveria passagem através da morte. Assim como Israel atravessou o Mar Vermelho, passando literalmente por paredes de água que deveriam tê-los matado, Jesus passaria pela morte e sairia vivo do outro lado. A ressurreição de Jesus seria sua travessia do Mar Vermelho. Colossenses 2, 15. Declara que, tendo despojado os poderes e as autoridades, Jesus os expôs publicamente ao ridículo, triunfando sobre eles na cruz. A morte tentou segurá-lo, mas Jesus atravessou e saiu vitorioso. E agora, todos que estão nele passam pela morte sem medo, porque ele já abriu o caminho. Mas aqui está o detalhe mais chocante. Lucas registra que Moisés e Elias falavam sobre esse êxodo que estava para se cumprir em Jerusalém. Eles não estavam surpresos. Eles não estavam tentando impedir. Eles estavam discutindo os detalhes, como se fosse um plano conhecido desde a fundação do mundo. E era exatamente isso. Apocalipse 13, 8. Fala sobre o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. A cruz não foi plano B. Não foi Deus improvisando porque a humanidade pecou. Foi o plano desde sempre. E Moisés e Elias, representando toda a revelação do Antigo Testamento, estavam confirmando que tudo estava se desenrolando conforme predito. Imagine a cena: Jesus brilhando com glória divina, Moisés, o libertador de Israel, explicando como a lei apontava para o sacrifício vindouro, Elias, o profeta de fogo, confirmando que todas as profecias convergiram para este momento, e os 3 discípulos aterrorizados, testemunhando uma conversa entre céu e terra sobre a morte iminente de seu mestre. Pedro, Tiago e João não entendiam completamente o que estavam ouvindo. Mas anos depois, quando viram Jesus ressuscitado, quando viram o túmulo vazio, quando viram o Evangelho se espalhando por todo o mundo conhecido, então entenderam. O êxodo de Jesus libertou bilhões. Curta se você está percebendo que a cruz não foi acidente, mas o plano mais meticulosamente orquestrado da história. E agora, precisamos entender o erro trágico que Pedro cometeu a seguir, e por que Deus Pai teve que intervir pessoalmente. Capítulo 9. O erro de Pedro e a voz do Pai. Enquanto Moisés e Elias conversavam com Jesus, Pedro teve uma ideia. Lucas 9:33 registra: quando Moisés e Elias estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro ficou tão impressionado com a glória que quis preservar aquele momento. 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. Parece razoável, certo? Parece respeitoso. Mas estava terrivelmente errado. Marcos 9, 6 adiciona um detalhe importante. Ele não sabia o que dizer, pois todos estavam aterrorizados. Pedro estava falando por nervosismo. Estava tentando processar o impossível, mas sem perceber, cometeu um erro teológico grave. Ele colocou Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. 3 grandes líderes, 3 tendas iguais. Mas Jesus não é apenas outro grande líder. Ele não é apenas mais um profeta na lista. Hebreus 3 declara que Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Moisés foi servo na casa de Deus. Jesus é o filho sobre a casa de Deus.
A diferença é infinita. Além disso, Pedro queria parar ali. Queria construir tendas e ficar no monte para sempre. Mas se ficassem ali, a cruz nunca aconteceria. O êxodo de Jesus nunca se cumpriria. A humanidade permaneceria perdida em pecado. Pedro, mais uma vez, estava oferecendo um caminho que evitava o sofrimento. Glória sem cruz. Transformação sem sacrifício. Mas Deus Pai não permitiria esse desvio. Mateus 17, 5 registra o que aconteceu enquanto Pedro ainda estava falando. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no." A nuvem que os envolveu não era nuvem comum, era a Shequina, a nuvem de glória que guiou Israel no deserto. Êxodo 40, 34 a 35 descreve que a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Agora essa mesma glória estava envolvendo Jesus, Moisés, Elias e os 3 discípulos. E de dentro da nuvem, a voz do Pai trovejou: "Este é o meu filho amado." Não meu servo, não meu profeta, meu filho. A relação é única, eternamente diferente de qualquer outra, em quem me agrado. Essas palavras ecoavam o batismo de Jesus. Mateus 3, 17 registra a mesma voz dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Mas agora há uma adição crucial. Ouçam-no. Esta é a correção direta ao erro de Pedro. Não construam tendas. Não permaneçam aqui. Não tratem Jesus como igual a Moisés e Elias. Ouçam-no. Sigam-no. Obedeçam-no. Mesmo quando ele falar sobre cruz. Mesmo quando ele falar sobre sofrimento. Mesmo quando não fizer sentido. Ouçam-no. Marcos 9, 7 registra que quando a voz falou, os discípulos caíram com o rosto em terra, aterrorizados. O terror santo os dominou. Não era medo de punição, mas terror de estar na presença do Deus infinito e santo. Isaías experimentou isso quando viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Isaías 6, 5 registra seu grito: "Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros." A santidade de Deus expõe nossa impureza. E Pedro, Tiago e João sentiram isso com força esmagadora. Eles estavam em Terra Santa, estavam diante do Criador do Universo, e não podiam fazer nada além de cair de rosto. Mas então, Jesus fez algo lindo. Mateus 17, 7 registra: "Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo." No meio do terror, Jesus ofereceu toque gentil. No meio da glória insuportável, Jesus ofereceu conforto. Ele não os repreendeu por medo. Ele os ergueu. Ele os confortou. E quando levantaram os olhos, Mateus 17, 8 diz que não viram ninguém, a não ser Jesus, e só Ele. Moisés tinha ido. Elias tinha ido. A glória brilhante havia se apagado. As roupas de Jesus eram normais novamente. Seu rosto não brilhava mais. Tudo voltou ao normal. Exceto que nada seria normal novamente para aqueles 3 homens. Eles tinham visto além do véu. E isso mudou tudo. Compartilhe com alguém que precisa saber que mesmo quando erramos, Jesus nos levanta com graça. E agora vem a ordem mais estranha que Jesus já deu. Não contem a ninguém o que viram. Capítulo 10. O segredo que não podia ser contado. Enquanto desciam da montanha, Jesus deu uma ordem direta. Mateus 17, 9 registra: Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dentre os mortos. Silêncio total. Não contem aos outros 9 discípulos. Não contem às multidões que o seguiam. Não usem isso como prova de que Jesus é o Messias. Guardem segredo até a ressurreição. Por que essa ordem? Por que esconder algo tão glorioso?
Por que não usar a transfiguração como evidência esmagadora da divindade de Jesus? Porque a transfiguração só faria sentido completo após a ressurreição. Se Pedro, Tiago e João contassem antes da cruz, as pessoas entenderiam errado. Veriam a glória, mas ignorariam o sofrimento. Esperariam um Messias conquistador imediato, pulando completamente o sacrifício necessário. A cruz pareceria contradição em vez de cumprimento. Pareceria derrota em vez de vitória. Mas depois da ressurreição, tudo se encaixaria. Glória, morte, glória novamente. Sofrimento levando à exaltação. Cruz levando à coroa. A transfiguração foi prévia da ressurreição. E ninguém entende prévias até assistir ao filme completo. Jesus estava protegendo a missão. Ele sabia que se a notícia da transfiguração se espalhasse, o povo tentaria forçá-lo a ser rei antes da hora certa. João 6:15 registra que após a multiplicação dos pães, Jesus percebeu que pretendiam fazê-lo rei à força e retirou-se novamente sozinho para o monte. O povo queria coroa sem cruz, queria milagres sem mensagem, queria benefícios sem submissão. Mas o plano de Deus exigia a cruz primeiro. Filipenses 2:8-9 explica: E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Humilhação antes de exaltação. Os discípulos obedeceram. Marcos 9:10 diz que eles guardaram o assunto consigo mesmos, discutindo entre si o que significava ressuscitar dentre os mortos. Eles não entendiam. Como alguém pode ressuscitar? A Lázaro foi ressuscitado, mas morreu novamente depois. Jesus estava falando de algo diferente, algo permanente, algo que nunca tinha acontecido antes. Romanos 6:9 declara: Sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. A ressurreição de Jesus seria única. E a transfiguração foi o prenúncio. Mas mesmo mantendo o segredo, aqueles 3 homens foram marcados para sempre. Décadas depois, Pedro escreveu sua segunda carta pouco antes de ser martirizado. 2 Pedro 1:16-18 registra: Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória de Deus Pai, a quando da suprema glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro nunca esqueceu. 60 anos depois, velho, cansado, enfrentando execução romana, ele ainda lembrava cada detalhe. O brilho do rosto de Jesus, a brancura impossível das roupas, a voz do Pai trovejando da nuvem. Aquilo não foi sonho, não foi alucinação coletiva, não foi mito inventado posteriormente. Foi história real, foi testemunho ocular. E Pedro estava disposto a morrer afirmando sua veracidade. Tradição antiga diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Ele viu a glória no monte, e essa visão o sustentou através de décadas de perseguição. João também nunca esqueceu. E João 1:14 abre seu evangelho com: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João viu aquela glória e passou o resto da vida proclamando que Jesus era Deus encarnado. Tiago, o terceiro testemunha, foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado. Atos 12:2 registra que Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. Tiago morreu cedo, mas morreu firme.
A transfiguração selou sua fé. Ele tinha visto demais para negar. Inscreva-se porque estamos chegando na conclusão mais poderosa e você precisa entender o que a transfiguração significa para você hoje. Capítulo 11. A glória que atravessa a cruz. A transfiguração não foi apenas evento histórico fascinante. Foi revelação profética do que está por vir. Foi promessa de transformação futura para todos que creem em Jesus. Paulo escreve em 2 Coríntios 3, 18: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A glória que brilhou em Jesus no monte, um dia brilhará em cada crente. Não porque nos tornaremos deuses, mas porque seremos plenamente conformados à imagem de Cristo. Filipenses 3, 20-21 declara: A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Nossos corpos atuais são fracos, suscetíveis à doença, envelhecimento, morte. Mas um dia serão transformados. Serão como o corpo glorioso de Jesus. Não exatamente iguais em divindade, mas semelhantes em glória, imortalidade, perfeição. 1 João 3,2 promete: Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Isso significa que a transfiguração foi prévia não apenas da ressurreição de Jesus, mas da nossa ressurreição futura. Romanos 8, 29-30 explica que aqueles que Deus predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. A glorificação está no tempo passado, porque na mente de Deus já é realidade garantida. Se você está em Cristo, sua futura glória é tão certa quanto sua justificação passada. O brilho que emanou de Jesus naquele monte um dia emanará de você. A transformação é inevitável para todos que pertencem a Ele. Mas aqui está a verdade difícil que a transfiguração também revela. O caminho para a glória passa pela cruz. Jesus brilhou no monte, mas 6 dias depois estava sangrando no Getsêmani. 3 dias após a cruz, ressuscitou em glória eterna. Da mesma forma, nosso caminho envolve sofrimento antes da glória. Romanos 8, 17 diz: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sofrimento e glória estão ligados. Não podemos ter um sem o outro. Pedro aprendeu essa lição. Ele queria glória sem cruz. Repreendeu Jesus por falar de sofrimento. Sugeriu tendas no monte para evitar Jerusalém. Mas Jesus o corrigiu repetidamente. E décadas depois, Pedro escreveu em 1 Pedro 4, 13: Alegrem-se na medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro finalmente entendeu. Sofrimento agora, glória depois. Cruz antes da coroa. Morte antes da ressurreição. E vale a pena. Romanos 8, 18 declara: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A transfiguração também nos ensina sobre adoração verdadeira. Quando a voz do Pai falou, disse: Ouçam-no. Não ouçam apenas Moisés. Não ouçam apenas os profetas. Ouçam Jesus. Hebreus 1, 1-2 explica: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas.
mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Jesus é a palavra final de Deus. Ele é a revelação completa. Tudo o que precisamos saber sobre Deus é revelado em Jesus. Colossenses 2:9 declara: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa que nossa tarefa principal é ouvir Jesus. Não apenas ler sobre ele, não apenas admirar de longe, mas ouvir suas palavras e obedecê-las. João 10:27 registra Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você está ouvindo? Está lendo os evangelhos regularmente? Está permitindo que as palavras de Jesus transformem suas decisões, seus valores, suas prioridades? Ou está tratando Jesus como mais um líder religioso interessante na história? A voz do Pai no monte exige resposta. Ouçam-no. A transfiguração também responde à pergunta mais profunda da humanidade: quem é Jesus? Ele é apenas um bom mestre moral? Apenas um profeta inspirado? Apenas um revolucionário judeu? Ou é algo infinitamente maior? C. C.S. Lewis argumentou famosamente que Jesus não nos deixa essa opção. Ele afirmou ser Deus. Ou suas afirmações eram verdadeiras, ou ele era mentiroso, ou era louco. Mas não podemos dizer que ele era apenas bom professor. Bons professores não afirmam ser Deus a menos que sejam loucos ou mentirosos. A transfiguração confirma que Jesus falava a verdade. Ele é Deus em carne. Então, o que você fará com essa verdade? A transfiguração não é apenas história antiga, é convite urgente. Jesus está chamando você para segui-lo, para crer nele, para confiar que o caminho dele, mesmo passando pela cruz, leva à glória eterna. Romanos 10:9 promete: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e será salvo. Simples assim. Confesse, creia, seja salvo. E então, comece a jornada de transformação que terminará em glória indescritível. A glória que os discípulos viram naquele monte não ficou presa no passado. Ressurgiu na ressurreição. Foi derramada no Pentecostes. Está sendo formada em cada crente agora. E será plenamente revelada quando Jesus voltar. Apocalipse 21:23 descreve a cidade celestial. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Um dia, você não precisará de sol, porque a glória de Jesus será a sua luz eterna, e você, transformado à sua semelhança, brilhará com ele para sempre. Comente abaixo se você está pronto para seguir Jesus através da cruz rumo à glória. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que Jesus não é mito. Há mais realidade viva que ainda transforma vidas hoje. A montanha da transfiguração foi apenas o começo. A verdadeira transfiguração acontece em cada coração que se rende a Cristo. E essa jornada nunca termina.